Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Seja convosco. Amém. Isso. Vamos agradecer ao Senhor. Agradeça do teu jeito. E eu tenho certeza que você agradecendo, uma das frases, que nós temos que dizer: Senhor, Tu tem algo em minha vida, por isso que eu estou de pé. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós falamos, Senhor, praticamente durante a pandemia inteira, sobre esse culto da vitória, meu Pai. Eu creio que muitos que estão aqui não acreditavam que ia superar, mas superaram, Senhor, porque a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor foi além de tudo. E muito obrigado, Pai. Muito obrigado que Tu cuidou de nós em todos os sentidos, Pai. E hoje nós estamos aqui para testemunharmos de tudo aquilo que aconteceu. Diga: eu sou um testemunho vivo. Vira para a pessoa que está ao seu lado, diga: você é um testemunho vivo da misericórdia, da bondade e do poder de Deus. Amém, irmão? No Salmo 103:1 diz assim: bendiga o Senhor a minha alma e bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor, no versículo 2, bendiga ao Senhor, e eu não esquecerei de nenhuma de suas bênçãos. Diga: eu não vou esquecer de nenhuma das bênçãos do Senhor na minha vida. Glória a Deus. Mas nós separamos, não tem jeito de contar todos os testemunhos, senão a gente ia ficar aí a noite toda e o dia todo, amanhã até o final de semana. Mas nós separamos alguns. Eu gostaria que viesse aqueles que passaram para mim, viesse aqui à frente com seu discípulo. Nós vamos começar agora com essa parte de testemunho. Pode ficar desse lado aqui, que nós vamos estar ouvindo alguns testemunhos, e alguns testemunhos nós vamos pontuar, para que a gente possa estar aí glorificando o nome do Senhor, Então nós vamos ver aí, com relação aos testemunhos. O líder pode estar contando, porque eu creio que todo testemunho a gente já sabe, o que aconteceu. O líder está por dentro. Por que está por dentro? Porque ora. Então o Avivamento é uma igreja família, trabalha em célula. E quando uma pessoa fica doente, por exemplo, igreja de movimento, quando você fica doente, você tem que se virar. E às vezes só a tua família sabe. E agora no Avivamento não. Quando uma pessoa fica doente, a célula inteirinha sabe, os pastores sabem, os evangelistas sabem, nós apóstolos sabemos, e começa ali um trabalho grande de oração. E muito testemunho desse, além da pessoa, por exemplo, estar passando aquele momento, o líder também socorre em todos os sentidos. É isso que Jesus ensinou a fazer, tá bom? Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco, amém? Eu gostaria de estar contando aqui, primeiramente, o testemunho da missionária Olga, que no dia 22 de dezembro, ela teve um aneurisma. E ali ela foi para o hospital, ali, tarde da noite já. A gente subiu da igreja junto ali, nós estivemos ali, trabalhando na cantina ali à noite. E a gente saiu conversando da igreja, e eu fui para minha casa, ela foi para a dela. Quando foi umas meia-noite quase, a cunhada dela me liga, desesperada. Ai, porque a Olguinha foi desmaiada para o hospital. Eu falei: mas como? Eu acabei de deixar ela agora mesmo. Como que ela foi desmaiada para o hospital? Ela falou assim: eu não sei o que aconteceu, mas ela foi desmaiada para o hospital. E ali eu já comecei a orar e perguntando o que tinha acontecido. Ela falou assim: as meninas foram para o hospital, eu vou estar vendo o que aconteceu e daí eu te falo. Eu falei: tá bom.
Mas aí eu já mandei mensagem para a apóstola, e a gente começamos a orar, e ali, conforme eles foram me informando, eu fui falando com a apóstola. Eu sei que a gente passou a noite toda ali orando, intercedendo, e quando foi pela manhã, eu saí para ir trabalhar, depois eu falei, não, eu não vou trabalhar, eu vou para o hospital. Aí fui falando com a Tainá, a filha dela, ela falou assim, olha, a minha mãe foi transferida para as clínicas, e aqui nas clínicas eles não vão deixar ninguém entrar, porque estava pandemia ainda, e aí não podia ficar ninguém lá. Mas ela vai fazer a cirurgia, e aí depois a gente vai ver. Eu falei, tá bom. Aí foi passando tudo para a apóstola, passando, e a gente ali orando. A apóstola falou, mas seria bom você ir no hospital. Eu falei, tá. Fui até no hospital, não podia entrar. Aí eu falei, tá bom, eu vou trabalhar então. Fui para o meu serviço, mas ali o tempo todo orando, intercedendo, preocupada, porque a gente não tinha informação. E o que mais doía era você não ter informação. Como é difícil você saber que tem uma pessoa lá e você não tem informação, e você não saber o que está acontecendo. E aí eu falava com a apóstola, a hora eu chorava, a hora a apóstola também já falava comigo chorando, e a gente ali naquela guerra, e falava com as meninas, e ninguém sabia de nada, ninguém sabia, ninguém dava informação. E era muito triste, irmãos. Eu só sei que foram dias assim, filho espiritual é como se fosse um filho que tivesse nascido da gente ali. Realmente eu senti aquela guerra, aquela luta ali, como se fosse um filho meu mesmo, que estivesse ali naquele hospital, passando aquele momento difícil ali. E ali a gente chorava e orava, e eu sei que à noite falaram que ela ia fazer a cirurgia, daí não deu certo, porque tinha muito sangue, ela estava com hemorragia no cérebro. E aí eu falei para a apóstola, aí a apóstola falou com a apóstola, falou, mas é só colocar um dreno que vai sair esse sangue. E aí, eu sei que foi a semana toda e nada de fazer a cirurgia. Lá para o final da semana que foi feita a cirurgia. E aí ela ali na UTI, depois ela já fez uma chamada de vídeo com a gente, depois disso, as meninas ali, né? E eu sei que outro dia eu estava olhando uma foto da chamada de vídeo, eu estava com a olheira bem profunda, porque eu não dormia. Quando falava que ela ia para a cirurgia, era 1h da manhã, era 2h da manhã, 3h da manhã. Não saiu da cirurgia, era 8 horas de cirurgia, a gente ali esperando, clamando, orando, chorando, né, para que Deus estivesse ali agindo, movendo. E eu sei que foram momentos bem difíceis mesmo. E eu sei que chegou no finalzinho do ano, aí ela precisava fazer outra cirurgia para colocar um dreno, né, e daí não dava certo também, pegou uma infecção, não conseguia fazer, porque ela pegou uma infecção, não dava para colocar esse dreno. E a gente ali, continuamos orando, intercedendo. Aí eu sei que, acho que foi na virada do ano, ela conseguiu colocar esse dreno. E aí as meninas até vieram para o culto, e aqui nós estivemos orando, intercedendo, né? Louvado seja Deus. E ela foi cada dia melhorando, fazendo chamada de vídeo, a gente orando com ela, porque não podia ir para o hospital, fazer a visita ali. Mas a gente ali clamando, os apóstolos clamando, a igreja toda clamando, o apóstolo colocava no grupo, e todos os irmãos orando, ele dizia, a missionária Olga vai fazer a cirurgia hoje. E todos os irmãos oravam, aí a cirurgia era cancelada. E aí, daí, ia. Eu sei, irmãos, que louvado seja Deus, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, com toda a guerra que nós tivemos ali, né? Ela está aqui hoje, né, com a sua vitória, louvado seja Deus, contando a sua vitória, amém? Então eu louvo e agradeço a Deus por esse ministério, por essa igreja que esteve orando, clamando, intercedendo pela vida dela, e hoje ela está aqui, né, vitoriosa, se recuperando a cada dia, e eu louvo e agradeço a Deus pela vida, né, de cada irmão, pela vida dos nossos profetas que estiveram aí intercedendo, né, e muito obrigado por todos que estiveram aí lutando junto conosco, aleluia. Amém? Uma salva de palmas aí para o Senhor Jesus. Pode passar aí. Tem mais alguém aí? O Nilo também, em meio à pandemia, né, ele teve aí uma hérnia, essa hérnia estourou, né, e a gente tivemos aí muito tempo falando com ele, fazer essa cirurgia antes da hérnia estourar, mas ele ali brigando, teimando, não ia no médico, até que a hérnia veio estourar. E os apóstolos também aí orando, intercedendo, graças a Deus ele fez a cirurgia rápido, saiu rápido do hospital, né?
está aqui hoje contando a vitória dele, amém? Glória a Louvado Deus. seja Deus. E louve e agradeça a Deus Aí também. você muitas vezes fala, mas a cirurgia de hérnia é simples. É simples, mas é naquele momento tenso da pandemia. Não tinha lugar verdade. no hospital. E todas as pessoas que eram internadas, ela contaminava com o vírus. Então era aquele momento muito difícil. Mas Deus guardou. Amém. Tá bom, irmãos? Glória Vamos lá, a Deus. pastor Renan. Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco, amém? Aleluia. Vamos estar contando o testemunho da Ellen. Na verdade, o milagre dos dois, né? Ela e do Enzo. Ela ficou grávida durante o período da pandemia. E desde o início da gravidez, começou a ter complicações. E aí, desde que nós ficamos sabendo, sempre passando para a apóstola, né? Agradecendo realmente. Porque além das orações, irmãos, as orientações, elas faziam muita diferença, né? Passando o que precisava fazer, a Tainã também sempre acompanhando pelo fato de ser mulher. E na gravidez dela, ela ficou sabendo que tinha apendicite, né? E através desse apendicite, precisava fazer a cirurgia, mas tinha um grande risco. E aí a gente sempre passando, né? E o que ela ouvia dos médicos sempre é que a criança não ia sobreviver. E louvado seja o nome do Senhor, através das orações, né? Depois começou com sangramentos, e cada vez mais vindo a complicação, ouvindo palavras realmente de morte, de derrota, mas sempre ouvindo dos nossos profetas que ia dar certo, que ele realmente ia sobreviver. Nasceu perfeito, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, está aí, né, com toda a saúde, e nós louvamos a Deus, agradecemos os apóstolos, agradecemos o Senhor por essa grande vitória, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Quero agradecer a Deus, aos apóstolos, pela oportunidade. Os dois testemunhos que nós temos na célula é da Ana Paula e do Jefferson. Amém. O da Ana Paula, ela trabalhava já há 10 anos numa empresa, e no começo da pandemia, a empresa começou a ter alguns problemas financeiros e começou a remanejar os cargos lá. Inclusive, ela subiu de cargo 2 vezes nesse período. E só que ali ela já estava percebendo que já estava indiciando alguns problemas financeiros, e ela começou a orar pedindo para Deus uma outra porta. Porém, ela ainda não era formada na área, mas ela estava orando, consagrando ao Senhor, pedindo oração na célula, sempre ali para conseguir. E a oportunidade chegou para ela não foi atrás, entregou currículo nem nada. Entraram em contato com ela, falando se ela tinha interesse na vaga. Ela pediu oração, nós oramos, e foi realmente do jeitinho que ela queria mesmo. Trabalha ali, subiu de cargo, teve toda a oportunidade lá. Eles ali agradeceram por ela ter aceitado ali tudo, e tem aprendido cada vez mais. Nesse meio termo também, ela conseguiu ali trocar o seu carro, que já era um propósito dela também. Ela também conseguiu ali, junto com a mãe dela, realizar o sonho da mãe dela, que é da casa própria. Elas conseguiram adquirir também durante a pandemia. Também recebeu a oportunidade, né, de estar ali à frente de um trabalho na arrecadação, e também do grupo de coreografia do Shekinah. Agradecemos a Deus pela oportunidade de ter seu testemunho, Dona Paula. Agora, evangelista Jéssica. Amém. Boa tarde, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Quero contar aqui, primeiro, o testemunho da Dona Benedita. Ela que é lá do sul de Minas, de Extrema, né? A Dona Benedita aí, Dona Benedita. Glória a Deus. A senhora lembra de mim, né? Essa é uma das primeiras lá, né, Jéssica? Remanescente. Das primeiras lá, quando eu ministrava. A Dona Benedita é uma das primeiras a chegar na igreja lá. Deus abençoe a senhora, viu? Glória a Deus. E continua nessa mesma fidelidade, apóstolo, lá nos cultos, tudo. E quero contar o testemunho dela, uma senhora que já está com 80... Você é mineiro. Tem algum mineiro aí? Deixa eu ver. Levanta a mão, mineiro. Tem uns que vêm para São Paulo, se acha. Quem é mineiro aí? Levanta a mão. Olha aí, glória a Deus. Isso. Quem nasceu em Minas? Agora levantaram a mão. Que eu posso aqui, que eu sou de São Paulo. Fica negando não, rapaz. Vamos lá.
E é uma senhora que está com 80 anos, né? E no ano passado ela pegou Covid 2 vezes. Jesus. Primeira vez... 2 vezes? 2 vezes. Meu pai. A primeira vez ela sentiu, foi ali mais um resfriado forte. Ela foi fazer o teste e estava com Covid. Aí na segunda vez já foi algo mais grave. Apesar dela só estar tossindo bastante, com o peito cheio de catarro, mas quando ela chegou no médico, o médico já falou que iria internar e já colocou ela diretamente na UTI. Meu pai. E aí ela ficou na UTI durante 10 dias, e foi naquele período da pandemia em que nós tínhamos perdido o contato com as pessoas ali do sul de Minas, mas a gente nunca deixou de orar pelas pessoas, tanto na célula como na igreja também, né? Eu me lembro sempre do apóstolo sempre comentando de oração feita para que não se perdesse nenhum dos nossos irmãos do ministério. Então, eu creio que naquele período, mesmo sem a gente conseguir ter um contato, o Senhor estava aguardando a vida dela e estava trabalhando na vida dela. E ela se lembra de vez que o médico chegou também e falou, olha, eu vou precisar te entubar. Ela falou, não, você não vai me entubar. Eu não estou com falta de ar, eu só estou aqui tossindo, com o peito cheio de catarro, você não vai me entubar. E ali, a todo momento, ela ficava pedindo para Deus, né? Força para o Senhor tirar ela daquele lugar, força para ela poder ser curada. E graças a Deus, o Senhor agiu na vida dela, tirou ela daquela UTI, ela voltou para casa sem nenhum tipo de sequela, graças a Deus por isso, e está aqui firme e forte servindo ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Tem também o testemunho através da vida da Jamile, né, da mãe dela, a dona Rosália, que ali na época, no mês de maio, mais ou menos, época de congresso, ela entrou em contato com a mãe dela numa noite, perguntou se estava tudo bem, ela falou que estava. Quando foi no outro dia, a irmã dela ligou para ela falando que a mãe dela estava doente. E a mãe dela começou a inchar parte do rosto dela, tanto que ela nem conseguia abrir os olhos direito, começou a dar um tanto de feridinha assim no rosto, e ela começou a sentir muita fraqueza, né, a ponto dela nem conseguir levantar direito da cama para poder fazer ali as coisas. E ela ia no médico, pressão alta, o médico mandava para casa de novo, só receitava dipirona para ela. E foi quando ela esteve passando, né? Ela é da célula estratégica do Anderson e da Patrícia. Foi quando ela esteve passando ali a situação. E a Patrícia esteve motivando ela a fazer uma campanha de 7 dias pela vida da mãe dela. Orando, né, por ela ali durante 7 dias, fazendo ligações também. E bem nessa época, como era época ali de congresso, mas ela estava tão desesperada com a situação da mãe dela, que ela já estava pensando em ir para a Bahia. Né? Mas ela começou a ser orientada dentro da célula de que o mesmo Deus que estava aqui poderia agir na vida da mãe dela lá através das orações. E depois que acabou aquele período de 7 dias de oração, graças a Deus a mãe dela foi curada, né? Está aí recuperada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Primeiramente, eu queria louvar e agradecer a Deus, né? Agradecer aos apóstolos pela oportunidade de estar aqui contando os testemunhos. O primeiro que eu queria contar é da Sônia, a líder estratégica daqui da célula. E a Sônia, ela contraiu o vírus, né, do Covid-19. E foi logo no começo ali da pandemia. E ela ficou... Primeiro, ela achava que era um resfriado, né, muito forte. Foi ao médico, foi medicada e ela voltou para casa. E depois de 3 dias, né, ela relatou que ela continuava ainda sentindo muita dor, os remédios não fazendo efeito, ela retornou novamente, foi feito o teste nela, deu positivo, a apóstola esteve acompanhando a todo momento, ela mandando mensagem para a apóstola, e não só o cuidado de perguntar se está bem, mas o cuidado de eu estar orientando referente à alimentação, os cuidados que ela tinha que ter em casa, e ela relatava que era uma sensação horrível, que ela pensou que não sairia daquela situação, porque ela não sabia nem explicar direito a dor que ela estava sentindo, né, o mal-estar, ela não conseguia ali sair da cama, e com quase 60 anos, né, e conforme nem os médicos sabiam direito, né, como medicar, o que fazer, os cuidados corretos que tinham que tomar, toda a medicina ali perdida mediante a situação, e Deus esteve guardando aí, curando a vida da Sônia, né, louvado seja Deus por isso. Ela que sempre se colocando aí na casa de Deus, faz parte do grupo Rosa de Saron, é uma levita dedicada aí na casa do Senhor, lutando pela célula de Deus. E eu agradeço e louvo pela vida dela, né, pela cura que Deus fez na vida dela. Amém? Glória a Deus. E também o testemunho da Maria,
que nós já lutávamos pela vida dela já há 3 anos antes da pandemia, e ela sempre ali muito resistente de vir para a casa de Deus, sempre, eu vou depois, amanhã eu vou, nunca conseguia estar indo para o culto, né? Colocava ali desculpas, e a gente ali lutando pela Júlia, a Júlia sempre colocando na célula pedindo oração. Veio a pandemia e veio aquela preocupação, né? O distanciamento, se já tinha aquela resistência, como que seria, né, com ela? E ela começou a assistir as lives, e eu lembro que no primeiro culto, que foi liberado para ter presencial, ela mesma se colocou, ela chegou cedo, ela estava lá na igreja, e desde aquele dia ela não saiu mais, ela participa dos cultos online, saem todos presenciais, ela conseguiu quitar a sua casa, passou pelo encontro, se batizou, terminou a escola de líder dela, hoje ela tem a célula embrionária, é uma levita na casa de Deus, foi liberta do vício do cigarro, que a apóstola, a gente lembra quando a gente ia chamar ela para ir para o culto, quantas vezes ela estava ali fumando, soltava fumaça ali, eu não vou, e hoje ela está dedicada na casa de Deus. Foi liberta da morte. Glória a Deus. Irmãos, paz seja convosco, amém? Nós queremos primeiramente louvar a Deus pelo nosso ministério Avivamento para as Nações, que não somente durante a pandemia, mas principalmente se tratando desse período, esteve todo o tempo ali conosco, nos enviando mensagem, orando e cuidando realmente de nós como filhos espirituais. E nós como líderes também, reportando isso para a nossa célula, cuidando de cada um deles, amém? A missionária Eliane, ela é minha tia, irmã também da missionária Brígida, e nesse período, irmãos, de pandemia, ela ficou um pouco abatida. A gente começou a perceber ela um pouco abatida, perdendo peso, a visão também meia turva, a língua já não estava mais sentindo, o corpo dela foi desfalecendo, e a gente perguntando ali, ela, não, está tudo bem e tal, até que fomos ao médico, chegamos ao médico, o rapaz falou, seu caso é de internação. Jesus. Só que eu não vou te internar por causa justamente dessa pandemia que está aqui, está complicado, mas o médico detectou que ela estava com diabetes. Eu não entendo muito essa questão de porcentagem, mas um pouquinho mais à frente a gente descobriu que era algo assim muito grave. O médico já fez alguns tratamentos ali, deu alguns medicamentos, e a gente compartilhou imediatamente com o nosso apóstolo, com a nossa apóstola, porque a gente sabe, irmão, que o médico ele vai até um certo ponto. O medicamento, ele dá o medicamento, mas ele também espera que o medicamento faça algum efeito, porque se não fizer, dali também ele não consegue fazer mais nada. E nós voltamos, e ele deu uma data para ela voltar. Ele falou, você vai tomar esse medicamento aqui, você vai voltar, depois de um tempo. E a gente orando ali e acompanhando espiritualmente também. E aí, irmãos, depois daquele período que ele falou que a gente tinha que voltar, nós retornamos nesse médico, no mesmo médico. E foi aí que nós entendemos a gravidade do que ela estava passando, porque o médico, quando viu ela, começou a chorar. Porque o médico pensou, essa moça aqui, eu estou medicando ela está voltando para a casa dela, mas ela não vai voltar. Porque ele sabia a gravidade que ela estava. Só que ele não falou para nós especificamente. Então, quando nós retornamos com ela no médico, o médico chorou. Ele falou, minha filha, eu pensei que você já tinha morrido. Jesus. E foi aí que nós entendemos a gravidade do que ela estava passando. Pai. Boa tarde, irmãos, Pai seja convosco. Amém? Aqui tem 2 ressurreições também, né? A primeira é do levita Raimundo, que teve seu pulmão 50% tomado com a Covid, e não precisou ser entubado, devido também a orações dos nossos apóstolos, que estiveram orando por ele direto, né, Raimundo? Não precisou ser entubado, mas ficou bem mal, irmãos. Ele foi uma vez para o médico, passando mal, mandaram ele vir embora, que disse que não era nada. Daí chegou em casa, ele ficou ruim, voltou para o hospital, chegou lá 50% do pulmão comprometido. Daí ficou internado. E para a honra e glória do Senhor, hoje ele está aqui, né, uma vitória ao Senhor. E também, irmãos, na pandemia, o Senhor concedeu a eles o privilégio de comprar o seu imóvel, o seu terreno, e construir a sua casa e sair do aluguel. Amém? É uma vitória também. E também aqui o Alves, que esteve também, pegou a Covid, precisou ficar entubado, ficou 4 dias entubado,
Ele nem ligou primeiro para mim, ligou primeiro para os apóstolos, para o apóstolo e contou a situação dele. Eu soube depois Não, através primeiro da nós filha. travamos uma guerra de oração, apóstolos. foi com o parente dele, foi o seu cunhado. Ficou mal. É, muito. E ele passava para nós direto, falava, apóstolo, eu não sei não. Bem ruim. Porque foi naquele momento, no começo da pandemia, que nem os médicos sabiam o que estava acontecendo. Foi péssimo. Não sabiam. E muita gente não sabe até hoje. E foi um momento assim muito tenso, e graças a Deus, né? Aí depois foi ele. É. Foi um momento assim muito difícil, ele falou comigo, depois, um dia a Nídia mandou uma mensagem, falou, pô, você vai ser entubado. É. E aquela época, a pessoa entubada já despedia. Sabia que não ia voltar. Então a pessoa que ela saiu de uma UTI nessa parte aí da Covid, irmão, pode contar que você ressuscitou. Aleluia. Amém. E tem gente que pensa que ressuscitar é quando tem aquele cadáver. Ué, qual a diferença da pessoa, por exemplo, morta e na UTI? Verdade. É igual o pastor Cláudio falou, está ali recebendo medicamento. E estava aquela guerra também, né? Toma isso, toma aquilo, né? O que nós podemos tratar? Aí estava recebendo o tratamento de Deus ali. Amém. Aleluia. Um dia você vai entender o que é intercessão. Amém, Senhor. Gente que Glória a Deus. vive a religiosidade medíocre não sabe o que é isso não. Eu espero que você não entenda o que é intercessão o dia que você estiver dentro de hospital sozinho. Você vai sentir o que é uma pessoa lutando por você lá. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que você aprenda com amor. Aleluia. Não com a dor. Verdade. Porque você vai chegar no estado, você fala, se não tiver alguém intercedendo por mim, eu vou morrer. Não, eu estou sendo aqui bem cuidado. Não tem, irmão, não existe isso. É Deus. Sem Ele é difícil. Verdade. Então, milagre grande é na vida deles aí. Glória a Deus. Milagre mesmo aí. Pode Amém. contar que ressuscitou. O Raimundo não foi preciso ser entubado. Foi milagre também. Foi né? milagre. 50% já. 50% do coração. E Deus agiu poderosamente na vida desses dois irmãos. Amém. Uma Amém. salva de palmas aí. Ó. Graças a Deus. Deus abençoe vocês aí, viu, irmão? Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco, amém? Vamos testificar aqui a respeito do José Nunes, amém? Irmãos, para ele foi uma vitória muito grande, porque já vivia 20 anos amaziado, e ele chegou na igreja no período de 2009 para 2020 também, aonde começou a se envolver com os levitas. Nós começamos a fazer a Viva Lá na casa dele também, essa coisa toda, e nisso foi sendo liberado a vida dele e também da sua família, da sua esposa. E para nós foi uma vitória muito grande poder ver ele realizando o seu casamento, né, nesse período. Também ficou doente também, durante o período da pandemia também, e mediante as orações, as orientações, graças a Deus, pôde ter vitória, amém. E outro testemunho é da missionária Larissa, e foi bem no começo da pandemia. Ela passou mal e foi ao posto de saúde para ver o que era, e detectou que estava grávida do menino Noah. E nesse período, irmãos, um período muito tenso da pandemia também, porque, como o apóstolo mencionou, além de não ter maca, também não tinha médico disponível para atender as pessoas. Aí ela volta, o médico diz que ela estava grávida, fez o teste ali naquele momento, tudo direitinho. Só que aí houve complicações na gravidez, onde ela começou a ter sangramentos, e aonde voltou ao hospital, e o médico disse que ela poderia perder o bebê, e a apóstola orientando como se proceder nesse determinado momento, que era um momento crítico, né,
onde ela já estava, até mesmo porque a mãe ela fica nervosa, aquela coisa toda, e a apóstola orientando, acalmando, e a nossa célula orando, a igreja também, muitas pessoas orando por conta do caso dela. E o sangramento, irmãos, não parava, não cessava, e graças a Deus, mediante as orações, mediante os cuidados, o zelo mediante a gravidez, ela conseguiu cuidar do momento, né, tratar, se repousar, a apóstola orientando a comer frutas, essas coisas todas, porque era um momento que não podia fazer esforço nenhum, e ela volta ao hospital, faz a ultrassom, aí detecta que é o menino, só que até então a gravidez era de risco, né, continuou sendo de risco, e tomando todos os cuidados. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, entrou nos dias de parto, ela foi até o hospital, eles mandaram ela de volta porque falaram que não era o momento, mas nós sabemos que Deus estava preparando algo a mais, né? Deus estava preparando uma equipe, porque antes um pouco a apóstola mandou mensagem para ela dizendo que Deus ia preparar uma equipe, ia capacitar uma equipe para cuidar do caso dela, e graças a Deus, quando ela voltou, tinha uma equipe de médicos preparado para atender. No entanto, irmãos, eram todos mulheres, amém? Onde cuidou do parto dela. Então, foi uma vitória na vida dela, e hoje o Noah está, nesse ano de 2022, ele vai completar 2 anos. Uma criança, irmãos, que era, pelo que o médico constatou, eu estou fazendo um resumo, porque o tempo é oportuno, amém? E pelo que o médico constatou, ela poderia ter perdido o menino. Amém? Mas está vivo aí. Cadê Graças o Noah? a Deus. É o Noah. Está ali o Noah lá. O Noah está ali. Graças a Deus. E devemos agradecer ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito. Glórias a Deus. Olha aí. Ei, Noah. Aleluia. Está firminho aí, né? Né, Noah?